Tema é esse, o que se deve ser tratado, qual assunto deve ser tratado, qual tema deve ser tratado entre os casais antes de casar, antes de se juntarem, né? O que deve ser tratado, como deve ser tratado isso? É no oba-oba, vambora, e aí, vamos juntar, eba! Olha só, eu até antes quero chamar a atenção nossa aqui, em primeiro lugar, do ouvinte, porque você foi muito feliz na sua introdução, quando você explica a palavra discutir. Você podia ler de novo o enunciado do nosso programa hoje? O nosso tema? É. Quais assuntos devem ser discutidos antes de casar e antes de se juntar? Então, perfeito. E você fez essa introdução, essa chamada, e explicou o que é discutir. Né? E o pessoal fala que discutir acha que é coisa ruim, né? Então, exatamente. O pessoal discute que é algum atrito, né? E dependendo do quanto o casal anda discutindo, às vezes é melhor eles nem se casarem, né? Então, assim, eu achei que foi legal essa parte sua de explicar o quanto é importante a gente conversar a respeito, o quanto é importante a gente dialogar. E nesse diálogo, eu lembrei aqui de uma passagem, não sei se o Jonas teve acesso a isso. O New York Times, ele colocou uma reflexão sobre 15 perguntas que os casais devem fazer um para o outro, os cônjuges devem fazer um para o outro antes de casar. E tem umas colocações, umas perguntas muito interessantes, pelo menos que eu me lembro aqui agora, coisas até do tipo assim: nós vamos ter um bichinho de estimação? Nós vamos ter TV no quarto? A religião que nossos filhos vão seguir é a minha ou a sua? Você sabe dizer o quanto a família do outro te eleva ou te complica, te aborrece? São todas discussões muito interessantes e importantes para a gente começar a pensar na questão do casamento. Porque não fazemos ideia do quanto, por exemplo, uma televisão no quarto pode ser um fator extremamente complicado para um casal. Porque se um gosta da TV para dormir e o outro não dorme com nenhum tipo de barulho, já está instalado um problema. Um monte de detalhe, né? Dorme com a luz acesa, com a luz apagada, colchão mole, colchão duro. Aí já tem os desdobramentos. Né? Claro que sim. Essa questão que o Roberto está trazendo, desculpa, não adiantou não. Fica à vontade. Eu também estou assim. Porque está muito seco, né? Essa questão que o Roberto está trazendo, eu trago também como um exemplo meu. Eu sempre fui acostumado com TV no quarto, desde molequinho. Minha família me deu essa condição. E a minha esposa, quando a gente casou, nada de barulho. Porque o barulho é muito... incomoda ela muito. Então, qualquer tipo de barulho ela não consegue, ela já desperta. O sono dela é bem leve. Então, eu tive que entender o processo para começar, então, a estreitar ainda e fortalecer mais, né, essa relação. Porque isso é um caso onde a relação começa a estremecer, né? Eu acho interessante, no seu caso, duas situações, né, que faz total diferença para os casais. Quando um dos cônjuges manifesta o que está desagradando e o outro resolve acolher no sentido de, pelo menos, se abrir para um diálogo. Porque o que acontece muito é que algumas pessoas acabam guardando para elas aquilo que atrapalha, aquilo que elas não gostam, né? E pensam que falar sobre isso com o companheiro pode gerar um desconforto, uma briga, e aí com isso eles acabam realmente desentendendo lá na frente porque não foi falado em tempo e hora. E Roberto, você falou de 15 itens, né? Eu separei 22, porque assim, acho que já tem alguns itens modernos que foram colocados aqui, até do cunho sexual, do cunho sexual dos filhos, né? Então, assim, seremos apenas 2? A pergunta, seremos apenas 2 ou seremos 3, 4, 5? Exatamente. Né? Cadê? Teremos pets, que você falou aí, né? Você vai ter cachorro, porque às vezes um gosta de cachorro, ou de gato, outro não gosta de nada, não quer cachorro dentro de casa, não quer cachorro em cima da cama, do sofá, né? Qual a importância de nossas carreiras em relação a todo o resto, a parte profissional, se alguém vai ter que abdicar para seguir alguém, alguma coisa assim, né?
Como serão divididas as nossas despesas? Teremos uma conta bancária conjunta ou será tudo separado, né? Como serão partilhadas as tarefas domésticas? Você continuará deixando a toalha molhada em cima da cama, mesmo sabendo que me incomoda? Com que frequência cada um terá um momento só seu? Ele vai sair com os amigos, assistir o futebol, me leva a sair, né? Qual será a relação que estabeleceremos com os nossos pais? O quanto a religião será importante em nossa casa? E o sexo? Todas as experiências amorosas que você já teve ficaram mesmo no passado? Seremos monogâmicos? Flertar com outra pessoa é aceitável? De quanta demonstração de amor você precisa? Esperaremos o outro para assistir o próximo episódio de nossa série favorita? Como você se imagina em um futuro próximo? E daqui 10, 20, 30 anos? Perfeito. São muitas colocações interessantes e o que eu vejo é que em todas elas existem os desdobramentos mesmo, né? Agora, eu sempre falo assim, não é para vocês se assustarem, né? Sobretudo o ouvinte. O casamento ele não foi feito para dar certo, né? A gente é que precisa fazer dar certo. Porque a partir do momento que nós entramos numa relação com uma pessoa totalmente diferente da gente, que teve outra educação, que vem talvez de outra cultura, a previsão, ela não é romântica, né? Existe o romantismo do amor, de gostar um do outro, mas a gente precisa exatamente de trabalhar, de conversar, como eu digo no consultório, às vezes assim, tem horas que a gente tem que suar sangue para fazer a coisa dar certo. Um paralelo, o casamento é como se fosse uma empresa fadada a falir. Se eu tenho essa consciência, eu vou trabalhar, e juntamente com a minha esposa, por exemplo, para que essa empresa vire. Mas se eu deixo ao acaso, somente no automático, com a impressão de que eu vou viver só do amor, isso aí é um ledo engano e as pessoas podem depois também colher frutos amargos. É como situação. Se você falou, essa empresa prestes ou preparada para falir, né? Ela está pronta para falir, vamos dizer assim, e aí vai estar precisando, está à espera de bons administradores. Perfeito. Nós somos três. Eu, a minha esposa e a relação. No caso, a mulher, o marido e a relação. A relação ela não sobrevive sozinha, sem a interferência dos dois. Então, por isso é importante, para a relação virar, que esses dois estejam conscientes para nutrir esse amor e fazer com que esse amor tenha vida longa e floresça. Amor e Alma 96 de volta, né, com o tema o que devemos discutir, né, quais temas devem ser discutidos antes de casar ou se juntar com alguém, né, para fazer aí um relacionamento. Tem participação aqui do Bruno César Silva, para os nossos psicólogos aqui presentes, o Jonas Rodrigues e o Roberto Vidanova. Muitas vezes por timidez, pressão da outra pessoa ou mesmo por um bom tempo de vivência juntos, achamos natural dar o próximo passo e casar com a companheira ou companheiro, mas esquecemos de resolver os problemas e os conflitos. Às vezes é bom ter uma boa conversa, saber resolver os problemas. Tipo, quando houver uma discussão, saber resolver, saber conversar sobre o momento de ter filhos, saber lidar com as contas, lidar com a família do outro e o que a outra pessoa pensa daqui a 10 anos no relacionamento. Ele seguiu bem os nossos passos que a gente havia contado aqui anteriormente, né? Eu acho que também em um relacionamento temos que saber ouvir a opinião da parceira ou do parceiro, ver o que precisa melhorar no relacionamento, das suas opiniões, que você está gostando, que não está, e pode se melhorar, e saber ouvir também. Dar respeito, carinho, atenção, companheirismo para um relacionamento e adiante. Roberto. Bom, me fez lembrar aqui o seguinte, hoje a gente fala que existem 4 tipos de casais. O ocasional, que é de ocasião, que é o famoso ficar, às vezes as pessoas não sabem nem o nome um da outra, né? O nome um da outra e ficam uma noite, às vezes alguns dias e passa. Só passa, né? Só passa. Não, mas o Roberto foi cruel agora.
Você colocou o dedo na ferida agora. Eu tava quieto aqui. Eu tava quieto aqui. Começou. Qual foi a dor? Existe pessoa, olha o que você falou. Pessoas que estão tendo relacionamento, não sabe nem o nome das pessoas. Nem o nome da outra pessoa. Márcio Luiz, existe isso, Márcio Luiz? Acredito que sim. Então, assim, isso aí toca Você não vai me desmentir que não. Isso toca num assunto grave que é a falta de profundidade dos relacionamentos, né? A coisa muito rasa que está acontecendo, correto? Perfeito, é isso. Para uma coisa tão íntima. Isso, com certeza. Ou seja, a gente está sendo muito superficial e nos permitindo uma intimidade com alguém que mal me conhece. Com certeza, com certeza. É porque hoje em dia as pessoas estão muito consumistas em tudo. E esse consumismo também vai para dentro dos relacionamentos. E esses relacionamentos ocasionais são relacionamentos consumistas. Então tem um hoje, tem outro amanhã, no final de semana tem mais. E as pessoas buscam realmente isso. Além do ocasional, existe um relacionamento chamado casual, que são os relacionamentos que por acaso acontecem, por acaso namoram, por acaso se casam, por acaso estão juntos, mas não sabem muito bem por que estão juntos. Não sabem nem sequer se amam o suficiente para estarem juntos. Mas a vida foi levando e eles se casaram, têm filhos, continuam casados, viajam, saem para jantar, mas é um relacionamento casual, que nasceu também de um acaso. É como se fosse assim, não tiveram outra opção. Pode. Teoricamente, foi levando, estava cômodo. Nós incluímos várias questões aí, pode ser exatamente o que você está falando, como pode ser também um encontro fortuito que de repente teve uma empatia e a coisa virou, ou interesse. Interesse do ponto de vista até do lado interesseiro, né? Por exemplo, uma moça se casa porque não quer ficar solteira. Ou Quer escolhe... sair de casa, aquela famosa frase, quero sair de Exatamente, preciso sair de casa. Ou tem medo, né? Tem medo de ficar sozinho. Ou por dinheiro. Ou por dinheiro. Mas eu tive um caso desse, se tratando de atendimento consultório, onde tinha um histórico na família de tias que ficaram sozinhas. Sim. Então o medo de ficar sozinha já estava ali, já estava consumindo, né? Uhum. E por isso se permitia algumas aventuras que não necessariamente se preenchia. Sim. Né? Então é interessante quando você traz a superficialidade. Saiu, Você hein? tá falando bonito, hein? Quando nós nos permitimos a ser superficial, temos que tomar esse cuidado realmente, porque quem que realmente nos merece? E aí é o ponto onde a gente chega, né? Qual é o valor? Eu falo muito sobre o valor aqui. Sim. Qual é o valor que a gente nos dá com certas atitudes? Mas o meu ouvinte agora está perguntando para você assim, como eu vou saber quem me merece? Aí é você, né? Você que coloca dentro dos seus padrões, por exemplo. Você se permite a muitas ações, muitas situações nas quais é completamente fora do seu padrão. Não é a sua vida. E você está ali simplesmente para fazer um número, para fazer um par. A famosa conveniência. Conveniência. E aí a gente acredita que isso tem um certo benefício. Se está tendo um certo benefício, me faz bem. Yes. E aí eu vou me permitindo a cada vez mais, entrando. Quando eu consigo identificar que aquela relação já não me faz bem, eu estou muito dentro dela, né? Sim. E aí eu não consigo sair dela mais. Porque como que eu vou sair? Porque eu me permiti a tudo isso e de repente, opa, acordei para a vida. Aí, teoricamente, ela não tem nenhum motivo, assim, não tem um motivo para Não, sair. Nenhum. Quer, Mas não tem, eu vou Não ter consegue. que inventar uma briga, Isso. inventar alguma coisa para poder sair. Isso mesmo. Márcio Luiz, participação aí? Participação de uma ouvinte, Jackson. Fala, gente, eu acho que discussão todo mundo tem no relacionamento, mesmo porque cada um tem suas diferenças, cada um tem o seu jeito. O namoro é para isso mesmo, para sabermos o que o outro gosta ou não gosta, mas a gente pode namorar o tempo que for, que a gente não
irá conhecer totalmente a pessoa. Só vamos saber quem a pessoa é realmente depois de se casar. Roberto. Não, eu só concluindo, isso tem tudo a ver com o que essa ouvinte, esse ouvinte, né, tá falando, essa ouvinte, eu falava para vocês que existe um relacionamento que é o casual, e depois do casual existe um relacionamento chamado evolutivo. E esse relacionamento evolutivo, ele se caracteriza basicamente pela habilidade e pela capacidade que o casal tem de reconhecer e elogiar o que está bom dentro do relacionamento e também mostrar para o outro, denunciar aquilo que está ruim. Então é importantíssimo mesmo que as pessoas dialoguem. Agora, aproveitando do gancho do que ela está falando, na verdade, nem depois de casada a gente vai conhecer totalmente a pessoa com quem a gente está e nem ela a nós. Porque, no fundo, esse processo de autoconhecimento é um processo infinito. Nós não nos conhecemos o suficiente. Quem de nós aqui pode dizer que nunca foi surpreendido por um pensamento, por uma atitude impulsiva que você não se reconhece? Você se olha no espelho da vida e fala, puxa vida, não acredito, foi eu mesmo que fiz isso? Né? Então, dentro do casamento é a mesma coisa. Agora 9h50 na Módulo, enquanto o nosso Márcio Luiz se prepara ali para participar com a gente. Abração para os meus amigos lá de Salvador, Bahia, meus conterrâneos, oh, saudade, Fábio Augusto, Jaque, Ana, todo o pessoal. E tem pergunta deles aqui, né? Será que estamos preparados para conviver com as diferenças do outro no nosso dia a dia? Duas pessoas criadas com educações diferentes? Roberto. Eu acho que ainda não. Mas a grande questão é a gente se colocar nesse caminho. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos seres inacabados, nós não estamos prontos em nada, né? E eu acho que faz toda a diferença quando uma pessoa decide tomar consciência de que ela precisa melhorar, de que ela precisa amadurecer, de que ela precisa crescer, de que ela percebe que a partir ou apesar, para além de todas as diferenças, no fundo nós somos todos iguais. Nós sofremos das mesmas preocupações, nós temos angústias, nós muitas vezes nos alegramos pelo inusitado, ficamos felizes com o simples e às vezes nós ainda estamos andando para trás ou regredindo, né? Ou pelo menos atrapalhando muito a nossa evolução com essa questão, seja ela qual for, das diferenças. A verdade ou o chamado é para que a gente diminua isso a partir da nossa consciência, como eu disse no início. Não importa onde você vai chegar, mas se você se colocar no caminho dessa transformação, da aceitação, eu acho que você já vai estar fazendo muito. Didi, faz a pergunta aí que eu vou só completar um negócio aqui, fala aí. A participação da Edilane Regina, boa noite. Lendo o tema de hoje, o que é que se deve discutir antes de casar ou juntar? Então, se não houve essa discussão antes, e só agora, depois de tempos casados, dizem, por que não me tiraram essa dúvida antes? Como se fosse o Altas Horas era completa. A pergunta não é minha, é da minha amiga Maria de Lourdes. Essa é boa, né? E aí, Jonas? Mas é complicado isso. Como a gente fala fora do ar, não existe regra, não existe receita de bolo, né? Então, depois já está no caminho, já está na viagem, aí chegar e falar assim, cadê as coisas que você preparou? Você fez o checklist da viagem? Já está no meio da viagem. Já comprou a passagem? Já está no meio da viagem. Agora tem que tentar fazer com o que tem, né? Isso. Eu vou tentar responder com um complemento de das pessoas que estão nos acompanhando através do Facebook. Vai lá. Sou acostumado a pensar assim. Nos dias de hoje funciona desta maneira. O homem, quando encontra a mulher que traz características que são ideais para si, não dá o valor. Da mesma forma acontece com a mulher nos dias atuais. Porque é difícil ter um bom relacionamento a dois hoje em dia. E o desencontro... Mas o que a gente fala? O desencontro não facilita. Ou seja, o Roberto já iniciou trazendo para nós que o casamento
algo para não dar certo, né? No bom sentido. Cabe a nós ter a consciência e a condição de promover essa condição de ficar bem dentro dessa relação. A relação, nós que promovemos ela. Se você se sentir bem com aquela pessoa, ótimo. Se ela te faz bem, melhor ainda, né? Porque você vai buscar sempre algo que te faz bem. Vamos pensar, por que a gente curte muito uma tristeza, uma solidão, algo de ruim que acontece nas nossas vidas? A gente estava falando até em off, né? Você vai buscar conhecimento em cima da felicidade. Ou seja, o que é uma felicidade? O que é a busca constante dessa alegria, desse bem-estar? São coisas pequenas que muitas vezes a gente acaba passando por cima delas, não dado o devido valor, e quando você se vê num momento ruim, triste, você começa a lembrar de certas situações nas quais você perdeu a oportunidade. Eu acho assim, a gente não casa para ser feliz. A gente é feliz e casa, ou Sim. não casa. Mas a gente não pode inverter a ordem. A felicidade, ela não é objetivo de vida. Jamais pode ser objetivo de vida. A felicidade é uma consequência do modo que eu vivo. No casamento é a mesma coisa. O casamento sozinho, ele está condenado a falir. Agora, com a interferência, com a influência dos cônjuges, né, do casal, aí nós podemos ter um relacionamento mais promissor. A gente já falou várias vezes sobre isso, Roberto, é que assim, as pessoas não estão legais, não está vivendo, sozinha ela não está legal. E aí eu vou casar para ser feliz. Exatamente. Então já coloca mais pressão ainda, que a pressão do outro de te fazer feliz. Sendo que às vezes nem você não está conseguindo, né? E às vezes a outra pessoa também não está conseguindo fazê-la feliz. Né? Aumenta ainda mais a responsabilidade da relação, né? Por si só, essa relação já tem uma responsabilidade muito alta. Você teria que estar bem para poder fazer a outra Pra pessoa bem, né? sustentar e suportar essa relação. O que acontece, a pessoa está falando aí de antigamente os relacionamentos duravam mais, tal. Eu acho que não é por aí. Eu tenho sentido as pessoas, a proposta até do comentário que o Jonas colocou aqui, do ouvinte, eu tenho sentido as pessoas muito deprimidas em relação e muito desencorajadas, muito pessimistas em relação a esse tema do relacionamento, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o pressuposto número 1, básico, para a gente se relacionar bem, é a gente aprender a ser sozinho. Porque a partir do momento que eu não sei ser sozinho, que eu não me suporto, eu vou usar do outro para colocar todas as minhas frustrações, joga na pessoa. Aquela velha máxima. Depois fala assim, meu relacionamento não dá certo. Exatamente, finalizando aquela velha máxima da metade da laranja, a tampa do balaio, né? Se eu sou metade, eu vou atrair outra metade. Mas se eu trabalho para eu me tornar um inteiro, a outra metade não fica. Porque eu só vou me interessar e atrair inteiros. Então, o ser humano, ele precisa de aprender a saber ser sozinho, a saber curtir a própria companhia, para que ele não deposite felicidade e frustração em quem chega. E expectativa também, né? Perfeito, adorei. 10h07 na Módulo, diretamente para a participação do Márcio Luiz, nosso Didi. Bom, tem um ouvinte fazendo uma colocação, dizendo que adora o programa e fez a seguinte colocação. Bom, eu gostaria de dizer que em qualquer relacionamento é essencial, o essencial de tudo é o diálogo. Porque quando por algum motivo entre o casal não houver diálogo, a relação sexual também passa em branco. Então ela diz aqui que o casal tem que ter o hábito de conversar, porque senão o relacionamento acaba. Porque o pilar de uma relação é o diálogo. Não, isso aí eu acho que não tem dúvida, né? Nossos psicólogos aí, que a gente fala sempre sobre isso aí, sobre o diálogo. Vamos ser mais profundos, mais detalhados nessa questão aí. Por exemplo, a pessoa está no namoro, está na relação ali, cada um na sua casa, e resolve se juntar, resolve se casar, e aí vamos casar e morar em outra cidade? Vamos casar e morar em outra cidade?
Não, meu bem, não posso porque eu tenho meu pai e minha mãe aqui na cidade, não posso largá-los aqui, não posso, e aí? E, olha só, eu parto do princípio que é o seguinte, é até uma mensagem crística, né? Tem horas que a gente precisa de realmente largar papai e mamãe e se unir a outra pessoa. Quando se fala em largar, não é abandoná-los, mas a partir do momento que um casal se une em matrimônio, eles passam a ser, ou deveriam ser, um só. Então, na ordem do amor, em primeiro lugar sempre é o casal. Não é nem um cônjuge e os pais, não é nem o casal e os filhos, é o casal. Então, o João e a Maria, eles se casaram, depois dessa ordem, vem os filhos, os pais, os parentes, os amigos, os colegas de trabalho. Então, é importante a gente lembrar a importância dessa relação do matrimônio quando um se torna um com o outro, que a gente fala e chama isso de unidade, para que não haja uma cisão, uma separação, que é o caso de muitas famílias hoje que vivem uma espécie de esquizofrenia dentro de casa. Estão todos lá, mas separados. Comem na mesma mesa, tomam o mesmo banho, dormem na mesma cama, mas são separados. E às vezes são separados porque estão, primeiramente, mais de olho, mais voltado o coração para os pais deles ou para os filhos. E o que se dá isso? Por que está acontecendo isso? Eu acho que muitas vezes é até por falta mesmo de consciência e informação. A pessoa, é o que a gente estava falando, a pessoa romantiza demais o casamento e acha que se casar é só ter uma pessoa ali para dividir alegrias e obrigações. E não é, nós precisamos realmente estar conectados um com o outro no sentido de querer fazer o bem para aquela pessoa e se abrir para que outra pessoa também faça. O caminho de se tornar um só é um caminho muito difícil, mas é um caminho muito bonito também. É como se fosse uma posse. Seria uma posse? Opa, casei, juntei, agora é meu, é minha. Tem uma coisa que é às vezes difícil de explicar, mas vamos lá. A pior coisa que pode existir dentro do relacionamento, por aí do que você está falando, chama-se segurança. A partir do momento que a pessoa tem total segurança de que aquele outro não voa mais, de que aquele outro não a abandonará, ela tem uma tendência a cair numa acomodação e para de se cuidar e de cuidar do outro. Essa segurança é péssima. E aí dessa segurança gera uma coisa chamada apego, que você está falando em forma de posse, que é um terceiro processo. Mas o apego, a pessoa se sente dona da outra, mas antes disso ela se sente demasiadamente apegada à outra. E aí vai entrar numa outra coisa que você vai falar daqui a pouco, que é a questão da individualidade. Aí estrangula-se a individualidade, perde-se a individualidade e aquilo que era para ser uma unidade, como eu falei, acaba virando uma cisão. Esse apego que você fala aí, a pessoa não aceita nenhuma separação assim, porque ela não sabe nem o que ela estará perdendo, correto? Correto, e ela não sabe nem o que ela sente, na verdade. Ela não sabe se é amor, se é um costume, é um apego. Ela sabe, aquela figura, ela já está tão acostumada com aquela figura que ela não quer perder, mas não sabe o que é, não sabe o que sente. O que vem depois do apego chama-se medo. A pessoa que tem um apego, ela sempre tem medo de algo. Medo do novo, medo de perder, medo de não dar conta. E aí com esse medo, para não ter que enfrentar esse medo, ela acaba tomando posse da outra pessoa para não ter que enfrentar essas dificuldades. Jonas Rodrigues. No início, o Roberto trouxe que a relação, né, quando você se casa com a outra pessoa, né, e essa relação, você tem que deixar algumas coisas para trás. Um exemplo meu, recebi uma pergunta uma vez de que qual era o tamanho da minha raiz, que me fez refletir e que me faz refletir cada dia mais sobre isso. Porque antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós devemos entender qual é
o fator, o elemento que nos prende a alguma coisa. Porque a gente começa, então, de certa forma, transferir a responsabilidade ao outro e esquece de que, na verdade, você tem que tomar algumas decisões em sua vida. E isso engloba a relação. Então, quando você não toma essas decisões, a sua relação ela começa a ficar confusa. E isso acaba prejudicando. Nós até tratamos sobre isso em alguns programas anteriores, né? O envolvimento que a família tem na relação. E tem um ouvinte falando até o contrário aqui, perguntando o seguinte: dando mais importância para o matrimônio, não corre-se o risco de um dos dois se afastarem dos amigos e principalmente de suas famílias? No meu ponto de vista, se o matrimônio, se essa relação faz bem aos dois, aí é um dando concessão, vamos dizer, né? Se permitindo que as amizades, se elas forem positivas e produtivas, se forem realmente amizades que agregam valores, que te fazem crescer, não necessariamente você precisa abandoná-las. Acho que não vai abandoná-las, né? Agora os parentes vão ser visitas, né? Os grandes amigos serão visitas e não aquela coisa meio que muleta da vida, né? Sim. Perfeito. O que vocês estão falando, de novo, é importante mais essa colocação das palavras. Porque não tem como você se casar e continuar mantendo a vida de solteiro, seja de solteiro com os amigos, seja de solteiro filho do papai e da mamãe. Vai haver um afastamento, mas esse afastamento não significa abandono. Que é normal e natural, né? E também é bom. Para que o casal construa a própria vida, é muito importante eles estarem dentro da relação, focados dentro da relação. No ambiente deles, né? Exatamente. Além o ambiente, na verdade, ele tem uma importância na edificação do amor, que nós sabemos que muitas vezes o casal vai morar com a sogra ou com o sogro e o relacionamento vai mal só por causa do ambiente onde eles estão morando. De repente separam a casa, vão morar sozinhos em outro canto, pode ser numa casinha. O relacionamento volta a dar áreas de vida. E outros também querem uma vida individual, querem uma vida separada, separam as casas, mas aí levam os filhos todo dia para a casa da sogra ou da mãe, almoça todo dia na sogra da mãe e continua reclamando, dizendo, agora que a gente separou tal, mas ainda continua os mesmos problemas tal. Não corta, né? Não corta. E fica conveniência, né? Claro. Eu quero perder só a coisa ruim. A coisa boa eu não quero perder. Eu quero comer a comidinha. E aí, na parte financeira, que eu não vou gastar, eu deixo nas costas do pai ou do sogro, do que seja. Mas o que é bom pra você, às vezes não pode ser bom pra mim, então, né? Então. E aí essa relação começa a se desgastar por pouco. Onde tem, ou não nem tão pouco, né? Sim. Mas na verdade, você sabe, Jefferson, que nós tropeçamos em pedra pequena, né? A gente não tropeça em montanha, né? Você vê que incomoda, né? Os casais, eles conseguem até superar um problema muito grande, né? Muito embora ninguém quer isso, mas a gente conhece casos e mais casos de casais que conseguiram superar, por exemplo, uma traição. Mas a picuinha do dia a dia mata qualquer relacionamento. Uma traição, uma grande doença, um problema financeiro, o dinheiro. Vai minando o sentimento, as emoções. Porque a grande coisa não se repete quase, né? E as pequenas vai repetindo, vai tirando o oxigênio, né? Elas repetem e ao longo de anos você vê uma discussão pequena, uma picuinha do dia a dia durante 1 ano, 2 anos, às vezes não faz tanta diferença. Mas soma isso aí a 5 anos, 10 anos. Roberto, vamos falar da individualidade, aquela coisa assim, que tudo no início, como eu diria, tudo no início são flores, faz concessões, aceita-se muitas coisas. Eu jogava bola, agora eu jogava bola 3 vezes por semana, agora eu vou jogar só uma, ou não vou jogar bola mais porque ela não gosta, ela ia no salão tantas vezes, não vai porque ele não gosta. Ela usava roupa X, não vai usar mais porque ele não gosta. As grandes concessões que mexem com a individualidade de cada um. E aí?
vai se cobrar isso depois, futuramente, no relacionamento? Uma pessoa que perde a individualidade ou sufoca a individualidade da outra ao longo dos anos, ela vai estar casada com um objeto inanimado, um ser inanimado, uma almofada, um banco. Porque a individualidade é o que dá vida para a gente depois poder comungar da união. Eu gosto muito do símbolo, hoje até muito usado nos convites de casamento, o símbolo de duas alianças entrelaçadas, simbolizando até o infinito. E se a gente lembrar das nossas aulinhas de primário, nós vamos lembrar do conjunto interseção e conjunto união, vocês lembram disso? Com certeza. O conjunto interseção e o conjunto união, ele é formado por coisas que eles têm em comum e por coisas que eles não têm em comum. Visualizem essa imagem, que é das duas alianças entrelaçadas ali. A parte que faz o casamento funcionar e ser bonito e verdadeiro é exatamente esses dois lados. O que nós temos em comum, nossos sonhos, nossos filhos, algumas coisas que a gente faz no dia a dia, a comunhão do diálogo, o almoçar juntos, uma infinidade de coisas que a gente pode fazer juntos. Mas é importante demais a gente alimentar também a individualidade. Porque a individualidade, como eu disse, vai dar brilho, força, leveza para aquele momento de união, das coisas que nós fazemos juntos. Então, quando você fala que traz essa questão da individualidade, uma das coisas que mais soa para mim beleza dentro de um relacionamento é você poder se manter o mais próximo possível daquilo que te faz bem, seja quando você estava solteiro ou quando você agora está casado. Então, o futebol com os amigos, uma saída com as amigas, tudo isso é importante para nutrir o vínculo afetivo, amoroso dentro do relacionamento conjugal. Porque assim, hoje tem alguns casos assim, vou colocar vocês no fogo, para tentar, vamos dizer, burlar essa questão individual, ou para tentar burlar essa questão de dúvidas de traição, outras coisas mais. As pessoas têm a foto no WhatsApp é o casal, o Facebook é dos dois, o Instagram é dos dois. Vocês já viram que tem um monte de... Sim. E aí, o que vocês acham disso? Eu, no meu modo de conseguir identificar tudo isso, eu acredito que é uma transferência para a relação. Né? Eu esqueço o meu individual e a partir do momento em que eu me coloco dentro dessa união, vamos dizer, eu passo a viver a união. Não tem mais o eu. No meu modo de ver, a forma como você... Não, a ideia é essa, né? A ideia é essa. O que eles estão colocando é essa. Nós não temos individual, nós somos um. Só que como o Roberto disse, a partir do momento que eu esqueço da minha individualidade, eu esqueço do meu eu esqueço do meu ser, como eu sou. Porque eu passo a viver uma união e nessa união, a união vai me cobrar. De alguma forma ela pede que seja eu. Como? Se eu passei a não dar mais o devido valor. Que vai ter... uma pessoa vai ter que ser amigo do casal. Justo. Né? Não tem mais um. Né? Então ou você dos dois ou não você. Não tem mais separado. Justo. Tem que ter cuidado com o que eu vou colocar, porque os dois estão vendo. Esse exemplo é uma questão bem crítica, por exemplo. Você passa na rua e tem um casal. Você vai cumprimentar somente o homem ou vai cumprimentar somente a mulher? Então. Se estão juntos, é uma questão de respeito. Né? De educação. E educação. Isso a gente tem a tendência de trazer de casa. Né? Só que em muitos momentos a gente percebe que as pessoas abandonam o eu, o interior delas. E passam a viver como pessoas duplas, né? Então, mas isso seria uma fuga ou um esconderijo? Não, assim, eu gosto de sempre lembrar o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não adoentar certas situações também. Porque muitas vezes a mulher coloca a foto dela junto do marido no Facebook ou no WhatsApp como uma homenagem para aquele marido.
né? E não necessariamente todas as vezes que a gente vê uma foto de um casal juntos como foto de identidade, significa que aquela pessoa não tem individualidade. Não, mas estou colocando no sentido de que tem uns que tem assim, Instagram Maria e João, entendeu? Assim, Se escondem, né? o Instagram é dos dois. Vai além da foto. Vai além da foto. Vai além da É o foto. Instagram de um casal. Então, a gente tem que saber diferenciar as coisas. O casal tem uma foto, a mulher fez uma homenagem, ou o próprio rapaz fez uma homenagem, colocou uma foto juntos, isso é até bacana, não existe mal nisso. A partir do momento que o casal forma um WhatsApp juntos, ou um Instagram juntos, a gente precisa de ver qual o intuito deles. Não dá pra gente generalizar ou lançar o porquê. Até porque, por exemplo, só citando um caso que eu conheço, tem um casal, poderia fazer diferente também? Poderia, mas eles são sócios de uma empresa também virtual ali. Então, o casal é dono de uma lojinha virtual. Mas aí o WhatsApp seria da empresa. Sim, então, mas é o que eu estou querendo dizer para vocês. Na minha concepção, a gente precisa de ver qual o intuito deles em relação a ter aquilo ali. O meu próprio perfil, meu pessoal, a foto é da minha família. Né? Uma Não, foto mas já é uma tá tudo homenagem. certo, Ih, né? mas é o seu. É o meu. É o seu perfil, é isso que eu Esse é estou o meu. falando. O seu perfil você coloca o que você quiser. Sim, Né? eu entendi aonde você quis Entendeu? chegar. E eu, no meu modo de ver, eu acredito que também seja uma forma onde as pessoas começam a se esconder. Eu, particularmente, Ou acho que é o vigiar. ciúme. Ou vigiar. Eu acho que é ciúme. Eu acho que é a posse, aí vem na posse. Porque aí eu tendo os dois aqui, ninguém vai falar nada, ninguém vai mexer, não vai ter gracinha, não vai Pelo ter contrário. eu vou ver tudo, eu vou estar olhando tudo, vou ter acesso a tudo. Eu acho que é controle. Eu acho, sim. E se passou a ter esse controle, é sinal que a relação, ela não é uma relação positiva ou produtiva. E nem de confiança. E mesmo sem. E já nasce assim. O que? O relacionamento? Não, já tem esse relacionamento sem confiança e sem segurança, mesmo sem acontecer nada? Muito. Nossa, tem demais, porque muitas vezes a insegurança está dentro da cabeça da própria pessoa, né? Tem um ditado dentro a gente, muitas vezes entre os psicólogos, a gente brinca com isso, né? Que diz assim, eu conheço bem o cafajeste do mundo porque eu sei bem o cafajeste que eu sou. Então, sabendo exatamente disso, a pessoa acaba tomando ações e atitudes hoje, sobretudo virtuais, para poder proteger, vamos dizer, a sua esposa ou o seu namorado, não importa, daquilo que ele traz dentro da cabeça dele, que a gente chama de projeção. Eu projeto no mundo aquilo que na verdade é meu. O que eu faço ou o que eu faria, Sim. eu tenho medo que o outro faça também. Perfeito, 10 E, horas. na verdade, a insegurança, ela não é da relação, É da pessoa. ela é pessoal. Né? Muitas vezes a relação não tem nenhum motivo, não gera nenhum fator ali de insegurança. Pelo contrário, ela é segura, a relação. Só que a pessoa se sente insegura. Então ela começa a levar isso em cima. Só uma observação, é muito importante quando a gente trata desses casos, a gente lembrar o seguinte, tem uma pessoa fazendo isso e tem outra permitindo isso. Sim. Então, é bom a gente dividir as responsabilidades, porque senão a gente bate pesado demais em quem deu a ideia, em quem exige que seja assim, e nós nos esquecemos de lembrar e alertar das pessoas que permitem isso e que aceitam isso. Mas então, depois do intervalo, você vai falar pra gente o seguinte, quem está do outro lado, o que pode fazer para não aceitar? Como não aceitar sem ter muito desgaste? A colocação de um ouvinte aqui, ó. Ah. Você deve primeiro analisar onde você quer que aconteça mudanças no relacionamento e o que realmente une os dois. Um grande erro que as pessoas cometem é não saber o que querem dessa relação. Antes de discutir a relação, pense sobre a conexão que você deseja ter. Manter o namoro, morarem juntos, noivar e etc. E aí, Jonas Rodrigues? Ótima essa colocação. Porque a partir do momento em que você começa a entrar um pouco mais na vida do outro, a se... como que eu posso usar?
se comprometer um com o outro. Esse, no meu modo de ver, é o valor, né? Porque a partir daí você começa então a abrir mão um pouco daquilo que você pensa e acredita do eu e passar a ser e conviver e comungar um nós, né? Que é diferente daquilo que a gente falou antes no bloco anterior, que a pessoa ela esquece do eu e passa a viver a união. Por que que é diferente? Porque a partir das suas ações dentro da relação, você começa a adquirir o respeito, você começa a adquirir a admiração, porque você promove algo para os dois sem deixar você de lado. Porque essa relação te permite fazer isso. Uma coisa interessante que ela falou isso, para pegar um gancho só e já finalizando, não é só para o casal. Hoje, para tudo na vida, é muito importante você saber o que você quer. Nós estávamos conversando aqui em off, citando o exemplo da sua filha, o tanto que é importante você saber o que você quer. E dentro de um casamento não é diferente, né? Você precisa se desnudar, né, diante de si mesmo, diante do outro, de alma que eu falo, para você saber se é aquilo mesmo que você busca. E aí vale pensar em tudo. O estilo da pessoa, a família onde você está entrando, o que ele acha da sua família, o que aquela outra pessoa que você está pensa sobre você. Então, é importante a gente saber o que quer. Porque se, como diz lá na Alice do País das Maravilhas, né, para quem não sabe onde quer ir, qualquer estrada serve. Então, para você não cair nessa... é difícil saber o que quer, não é? O grande desafio nosso é exatamente esse, né? Porque se você for ver hoje, só um parênteses, mas as pessoas de sucesso e as pessoas felizes, o que elas têm em comum é que elas têm na ponta da língua o que querem. Elas sabem o que querem da vida. Elas sabem a que vieram. Então, quando eu não sei, quando eu estou em dúvida, novamente, eu tenho que pelo menos me colocar a caminho de. Eu ainda não descobri, por exemplo, sua filha lá, pai, eu ainda não descobri o que eu quero, mas eu estou a caminho. Eu me coloquei a caminho. O casal é a mesma coisa. Nós estamos namorando, por exemplo, para ver se é isso mesmo que a gente quer. E como a gente havia prometido, dá tempo aqui ainda um pouquinho aqui do programa do Márcio Luiz, o nosso Fazendo Amigas, né? Sinta-se à vontade. E aí, a pessoa que está sendo oprimida, vamos dizer assim, já que você colocou que a culpa também de quem aceita, né? E a gente está colocando a culpa sempre de quem oprime, mas de quem aceita também é culpado. O que a pessoa pode fazer para não aceitar essa opressão? Vamos dizer assim, a gente a partir de agora é uma rede social para todos os dois, e pronto, e tal, coisa e tal. E aí? Ô Jackson, a gente tem que ver o que está antes disso. Porque geralmente as pessoas, para aceitarem esse tipo de opressão, elas têm também uma carência, talvez até de berço. A pessoa carente, a pessoa ingênua. O que é ingenuidade? É você achar que o mundo tem seus olhos. O mundo não tem seus olhos. Talvez você romanticamente sugeriria um perfil em conjunto para homenagear o namorado ou a namorada. E quando o outro te pede isso, você pode achar que é o mesmo intuito dele. E na verdade não é. Às vezes ele está tomando posse de você, te controlando, né, te protegendo na linguagem dele de coisas, inseguranças e ciúmes que ele tem. Então é muito importante essa pessoa, entre aspas aqui, submissa, que aceita tudo, ela questionar a sua carência, ela questionar a sua submissão, ela questionar a sua ingenuidade e a dificuldade, por exemplo, de dizer não, de colocar limites para o outro, que muitas vezes nasce da dificuldade de desagradar e da necessidade de agradar sempre. Então, muitas vezes o problema é da pessoa que aceita, não só daquele outro que impôs a vontade. Respondendo objetivamente, ela precisa de se cuidar. Para finalizar, dentro do nosso tema, queria deixar um recadinho. Diga. Que devemos conhecer as manias de cada um dentro da relação, né? Todo mundo tem alguma coisa, um hábito ou alguma mania meio esquisita, daquelas que provavelmente vai te irritar.
Com em certeza. algum momento, né? Então, talvez você seja dessas que passa aí 45 minutos no banho ou tem uma compulsão por compras de disco. Pô, você tá falando de mim aí agora. Então é super desorganizado. Ou falou de mim. Por que você falou só de mim agora? Entendi não, Ou come ovo com farofa todas as manhãs. Não, aí não. Tem alguma... Falei do Didi agora. Seja quais forem, né, suas manias, e a do outro, é importante saber quais são e aprender a conviver com elas bem cedinho para não ser pego de surpresa. Então se permita e permita que o outro seja ele também. E experimente também, né? Experimente. Tem Sim. coisas que às vezes algumas manias aí que podem até você virar a ter a mania também. Claro. É tão bom que você também Faz virou, bem. A né? gente começa a assistir televisão junto de madrugada. É, e aí rola. Roberto, E- muito obrigado, viu? Volte sempre que você quiser e se aceitar nossos convites, a gente vai convidar. Claro, eu fiquei muito feliz e honrado pelo convite, me senti super bem, super à vontade aqui. E aproveitando, né, a mensagem talvez que eu quero deixar é que cada um se ame. Eu acho que a pessoa, quando não mede esforços para se amar, com certeza ela vai saber colocar limites para o outro, ela vai saber amar melhor o outro, respeitar o outro, porque ela aprendeu antes dentro de si mesma, através às vezes até da própria solidão, não necessitando de outro para ter que aprender isso. Às vezes a gente aprende na solidão. Muito obrigado a vocês, um abraço a cada ouvinte e com certeza nós estaremos juntos numa próxima aí. Um abração. Valeu, Roberto. Valeu, pessoal.